agora, né? Bom dia para vocês de novo, tá? E vocês devem estar olhando lá na tela de vocês uma figurinha bem legal. Por que saiu aqui? Só um pouquinho, né? Aonde vocês estão vendo vou para mim aqui, só um pouquinho. Tá. Uma lista, né, do que são os alelos dominantes e recessivos, só por curiosidade para vocês, tá? Então, lembra que nós falamos lá das letras grandes, das letras pequenas, do dominante, do recessivo, na primeira lei de Mendel, o que era aquele que puxa mais, aquele que puxa menos? Então, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, tá, de algumas características aqui. Por exemplo, nariz aquilino, que é aquele narizinho torto, aquele que dá aquela, né, parece que tem uma dobrinha, né, parece que tem um ossinho saltado no nariz, ele é chamado de nariz aquilino. E ele é dominante sobre o reto. O que significa? Que se uma pessoa com nariz aquilino casa com uma pessoa de nariz reto, as chances de você ter, né, crianças com nariz aquilino são maiores do que você ter ele reto. É isso que está simbolizando aqui, tá? Lóbulo da orelha. O lóbulo da orelha, gente, é essa partezinha da orelha aqui, né? Essa partezinha onde, né, se pendura o brinco é o lóbulo da orelha. Ele pode ser grudadinho do ladinho ou ele pode ser solto. Veja, descolado, solto, é dominante sobre o coladinho. Então você pega, né? Você pega assim, pede para o teu amigo dar um pá no teu ouvido. Se essa parte ficar é porque ele é solto. Se ele não fizer isso, é porque ele é grudadinho do lado. Então veja que o solto é dominante sobre o grudadinho. É uma característica nossa, característica humana, né? O queixo, com covinha e sem covinha. Né? Então, veja, a covinha no queixo é dominante sobre o sem covinha, aquele que não tem a covinha. Queixo prognato, aquele que é para frente, né? Se você colocar o dedo, você sente que o teu dedo bate no queixo, né? Bom. Então, ó, se ele bate aqui no teu queixo, é porque o teu queixo olhando de lado, ele tem um puxadinho para frente. Né? Então, é prognato. Né? Reto significa que ele não tem, é recessivo. Lábios grossos é dominante sobre os lábios finos. Né? Então, ele puxa mais. Olhos escuros puxam mais que os olhos azuis. Né? O cabelo escuro é mais forte, digamos assim, do que os cabelos loiros. O loiro é recessivo, né? Capacidade de enrolar a língua, esse é bem legal, né? É uma característica genética, tá? Genética. As pessoas, por exemplo, dominantes, que é a maioria de vocês, consegue fazer assim, ó, com a língua, né? Formar um tubinho, coisa feia. Então, aquele tubinho com a língua. E o recessivo não consegue. Eu sei que exatamente nesse minuto está todo mundo lá fazendo, né? Para ver se é dominante ou se é recessivo. Se você consegue enrolar a língua em tubinho, né, é dominante. Se você não consegue, é uma característica recessiva. Isso muda alguma coisa na vida da gente? Não. Né? A não ser que você for vampiro. Você vai sugar o sangue com um canudinho, né? Mas fora isso, não muda nada. Mas é uma característica dominante e recessiva, né? Calvície nos homens é dominante, tá, nos homens, e não calvície é recessiva. Então, por isso que pessoas que têm avós, pais calvos, ou menino, né, ele tem uma chance maior em ser calvo. A mulher muda, porque essa herança é uma herança que a gente não viu ainda, a gente vai ver bem lá na frente, que é a herança dos cromossomos sexuais influenciada pelo sexo, digamos assim, né? Então, a calvície, ela é influenciada pelo sexo. O hormônio, a testosterona do homem, ajuda, né, na calvície. E na mulher, não. Por isso, é raro, mas existe mulher calva. Né? É raro, tá? Nas mulheres serem calvas. Mas existe. Né? Digamos assim, raro, mas nem tanto, né? De mulheres serem calvas. Normalmente, né, começa lá com, né, a testa ficando cada vez mais alta, e aí a mulher já se preocupa, usa, né, de subterfúgios lá para enganar. Mas existe. Então, o dedo mindinho curvado é dominante sobre o reto.
Se você põe tua mão assim, né? Você vai ver que o minguinho ele pode estar voltado um pouquinho para dentro, assim, vou fazer aqui prolongar mais, né? Ele vai ser assim, entortadinho mais, né? Ou vai ser bem retinho, tá certo? Então, veja, o curvadinho é dominante sobre o retinho. E o polegar também, né? Mesma coisa. O polegar, na maioria de vocês, se fizerem assim, vão ver que ele faz uma curva, né? Faz uma curvinha para baixo. O polegar que não consegue, né? Que seja recessivo, ele é retinho, ele não consegue ser dobradinho, né? Para baixo quando você prolonga ele. É recessivo. Então, veja, isso são só algumas características que podem aparecer em problemas de genética, inclusive. Mas é lógico, ele vai te dizer, tá? Ele vai te dizer qual que é o dominante, qual que é o recessivo, ou ele vai dar a entender para você qual é o dominante e qual é o recessivo. Tranquilo? Beleza? Então tá bom. Então agora vamos complicar um pouquinho mais, tá? A primeira lei de Mendel, essa parte que nós vimos com vocês até aqui, é chamada herança mendeliana com dominância, tá? Então, com dominância significa com dominância. É diferente de codominância, que é outra coisa, tá? Então, com dominância, tá certo? Com dominância, vamos lá, repetindo de novo, é aquela em que você tem a letra grande e a letra pequena, em que o dominante, como tudo isso que está na listinha aqui, que nós vimos com vocês, né? Tem o dominante e o recessivo, tem a letrinha grande e tem a letrinha pequenininha. É a herança mais comum, tá certo? É aquilo que a gente trabalha bastante com ela. Mas existe os chamados casos especiais dentro da primeira lei de Mendel, que é que nós estamos vendo. Como caso especial, nós vamos ter aqui, ó, tá? A dominância incompleta. Nossa, saiu fora ali, né? Ficou meio estranho ali aquele título, né? Mas a dominância incompleta. O que é dominância incompleta? A dominância incompleta é quando o indivíduo não heterozigoto, ele não tem uma letra grande e uma letra pequena. Ele vai ter um caráter intermediário. Vejam bem, na característica que nós vimos até agora com vocês, né, com dominância, você tinha um que era mais forte, né, aquele que mais aparecia, representado por uma letra grande, e aquele que era representado por uma letra pequenininha. Né? A letra pequenininha, a característica que ela representava, ou que ela representa, né, só aparece se você tiver pequenininho com pequenininho junto, lembram? Um pequenininho do pai e um pequenininho da mãe. Quando os dois pequenininhos ficam juntos, é que a característica se manifesta. Não entendi. Cor dos olhos, lembram? A cor escura era dada por uma letra grande e outra letra grande. Duas letras grandes, olhos escuros. Ou uma letra grande e uma letra pequenininha, olhos escuros. O pequenininho não se conseguia se manifestar se você tinha uma letra grande do lado, tá? O pequenininho só se manifestava, a gente só ia ter crianças com olhos claros se você tivesse as duas letras pequenininhas, né? Tranquilo? Nesse caso aqui não acontece isso. Nós vamos ter o quê? A interação, a mistura da característica daqui com a característica daqui. Tá? Quer ver? Fica mais fácil de explicar para vocês no próprio exemplo. Tá? Ó, existe uma florzinha chamada Mirabilis jalapa, tá? Que é o nome dela, em que aqui, né, ele chama boca de leão, em que você tem as flores vermelhas, então ela é vermelha, então tem pezinho lá, né, que só dá flor vermelha, tá? Todo ano flor vermelha, só dá florzinha vermelha. E existe a mesma flor, a mesma Mirabilis jalapa, só que ela só produz flores brancas. Então, ela sempre produz flores brancas, flores brancas, flores brancas. E existe um terceiro pezinho de Mirabilis jalapa que dá flores cor-de-rosa. Não é nem branca e não é nem vermelha. Ela é cor-de-rosa. Ora, não precisa ser nenhum gênio para saber que o cor-de-rosa ele é uma interação do vermelho forte com o branco neutro. Misturou os dois, vermelho com branco, e você vai ter o quê? O cor-de-rosa. Então, veja, nesse caso, quando a herança é uma herança com dominância incompleta, ou
sem dominância, como a gente chama, né? Herança sem dominância. Nesse caso, você vai ter o quê? A simbolização por letras grandes, só letras grandes. Você não vai ter letra pequenininha nesse caso, porque não existe o recessivo. Mas o cor-de-rosa não é recessivo. Não. Quer ver por que não? Então, olha lá, quer ver? Ó, eu vou fazer aqui um cruzamento aleatório em que eu vou ter uma letra grande, ó, azão. Já vamos ver a diferença, tá? Desculpe a letra ali, né? Porque fica meio estranho aqui desenhar esse troço aqui. Azão, azão, com azinho, azinho. Ó. Eu estou cruzando o quê? Um dominante com um recessivo, tá? Ó. Primeiro daqui, primeiro de lá, a grande, a pequeno. Primeiro daqui, segundo de lá. Ó, eu vou mostrar para vocês, isso é uma demonstração, tá? A grande e a pequeno. Esse aqui com esse aqui, a grande, a pequeno. E esse aqui com esse aqui, que vai dar a grande e a pequeno. Isso aqui é o normal, tá? Esse aqui é o que nós estávamos fazendo com vocês naquela primeira aula. Se eu pegar agora aqui, né? Lembram? Esse aqui é o P, paz. Esse aqui é F1. Se eu pegar F1 e cruzar entre eles, tá? Eu vou ter lá a grande, a pequeno, cruzado com a grande e a pequeno, né? Então, peguei os filhos ali, né? As plantinhas ali e, se fosse no caso, né? E estou cruzando entre elas. Então, eu teria ó, a grande, a grande, a grande, a pequeno, tá? A grande, a pequeno, e a pequeno, tá? Essa aqui seria o resultado de F2, né? Então, aqui é F2. F1 ali os filhos, aqui os filhos dos filhos F2. Eu teria, ó, 75% com as características da letra grande e 25% com as características da letra pequena. Senhora, o que você está fazendo? Uma demonstração. Eu peguei lá com dominância, que nós já vimos com vocês, e fiz um cruzamento ali. Agora eu vou fazer o cruzamento das Mirabilis jalapa, lá daquelas plantinhas. Elas não têm uma letra grande ou pequena. Então, as vermelhas, elas são V grande, V grande. As brancas, elas são B grande, B grande. É outra letra, ó. B grande, B grande. Então, não tem letra pequenininha. E se eu cruzar as duas, eu vou ter o quê? Ó? Essa com essa, VB, que é o quê? Que é rosa. Então, ó, essa VB aqui é uma planta rosa, que é o quê? A mistura do vermelho com o branco, rosinha. Esse é mais fácil de fazer. Realmente é. Esse com esse. E você vai ter VB, rosa. Esse com esse, você vai ter VB, rosa. Esse com esse, você vai ter VB, que é rosa. Professor, mas deu a mesma coisa que eu dei lá. Deu 100% de rosa. Aqui estava dando 100% de heterozigoto. Só que lembra que essa característica, ela puxa essa aqui. Né? Então, ó, se isso aqui fosse, por exemplo, olhos escuros e olhos claros, todos os filhos teriam olhos escuros. Aqui não, ó, vermelho com branca, todos eles deram uma cor intermediária, que é o rosa. Isso significa que não existe dominância entre eles. Porque eu quero saber na prova, eu quero saber como é que cai essa questão. Né? Normalmente ele vai te dizer se a herança é com dominância ou ele vai, como eu falei para vocês, te dar uma dica, né, de como usar isso. Certo? Só por desencargo de consciência, ó, se você pegar as rosas agora, ó, então peguei duas plantinhas rosas que são as filhas ali daquela primeira, né? Ó, VB com VB, olha a diferença que vai dar. Se você pega as duas rosas, então, ó, uma característica que não é intermediária entre os dois, se você pegar duas características, cruzar, e você tiver o seguinte resultado, ó, V grande, o que é isso aqui? Vermelha. Opa, deu uma plantinha vermelha. Essa aqui com essa aqui, deu VB. Deu o quê? Deu uma plantinha rosa. Essa aqui com essa aqui, deu uma plantinha, né, VB, que é uma rosinha também. E essa aqui com essa aqui, ó, deu B grande, que é o quê? Branca, tá?
Então, olha o que você tem aqui: 25% de vermelha, 50% de rosas e 25% de branca. Veja que o resultado aqui é diferente daqui. Então, muitas vezes, ele vai te dar um probleminha e, pelos valores, você vai saber se é uma herança com dominância, letra grande, letra pequena, ou sem dominância, só letras grandes. Pelo resultado, ó, aqui deu 75, 75, eita, 75 para vir e 25 aqui. Enquanto que aqui você tem 25, 50, 25. Ó, 25 dessa aqui, 50 aqui, 25 ali. Então, os resultados, as proporções foram diferentes. E se as proporções são diferentes, você sabe me dizer, pelo resultado do problema, se é uma herança com dominância ou sem dominância. Tranquilo? Dúvidas até aí? É mais complicadinho? Começou a ficar mais complicado. Eu falei para vocês, a gente começa do beabá e vai aumentando a complexidade lá, tá? Para piorar a situação, mas não muito, além dessa de mistura, né, das cores e formar uma cor intermediária, nós temos o que nós chamamos de codominância. Na codominância, o que vai acontecer? Você vai também ter só letras grandes, mas as duas letras grandes vão interagir, mas elas não vão se misturar, elas vão ficar separadas no mesmo ser. É o caso, por exemplo, das vaquinhas malhadas. As vaquinhas malhadas, ela vem da mistura de uma determinada cor aqui, ó, com outra em que não existe qualquer dominante e qualquer recessivo. Eles vão se misturar aqui no de baixo, ó, tá vendo? Então, esse filho aqui vai ter, ó, a cor de um deles, tá? Então, aqui da vaquinha, e a cor do touro. As duas misturadas aqui, né? Então, nós vamos ter as duas cores aqui, ó, bem distintas. Elas não se fundem, elas não se misturam, mas elas vão aparecer no filhotinho lá. Pode ver que as letras são grandes, ó, aqui do ladinho, ó. Azão, azão, pelagem vermelha, né? Bezão, bezão, pelagem branca. Não existe qualquer dominante, qualquer recessiva nessa cor do couro da vaca. Tá? Então, veja, não existe. E quando eu misturo os dois, ó, eu vou ter A grande e B grande, que seria aquele que tem as manchas, as manchinhas ali, né? Então, ele vai ser alterado, distribuído de uma forma mais ou menos 50 por 50. Isso varia muito do cromossomo que se manifesta, mas mais ou menos ele seria 50 por 50. Tá? Então, veja, a codominância é diferente da herança que nós falamos para vocês aqui, né, da dominância incompleta, porque aqui na dominância incompleta você tem uma mistura total, né? As cores se misturam e dão uma cor intermediária. Já aqui, né, nessa outra, o que nós temos? Nós temos a interação das duas cores, as duas começam a aparecer aqui. Mas a resolução dos problemas é igualzinho, não muda, tá certo? Você vai trabalhar com letras grandes e letras grandes, como é o caso aqui. No nosso caso, no caso dos seres humanos, nossa, professora, agora ficou muito complexo o negócio lá, ficou cheio de letra. Calma, a gente vai simplificar isso, deixar ele bem moleza. No caso nosso, da espécie humana, nós também temos uma codominância, tá? Que é o nosso sistema sanguíneo do tipo MN. Professor, nunca ouvi falar nesse troço, de sistema MN. Já ouviram sim, só que não com esse nome. Quando vocês escutam na televisão lá, né, questões de doação de órgãos, normalmente vocês veem lá, né, a chamada compatibilidade entre irmãos, entre parentes, para poder doar órgãos, etc, etc, etc. Tá? Então, quando isso acontece, é feita uma porção de testes. Vamos supor que você vai doar um rim para um parente. Tá? Você tem 2 rins, né, o teu parente está com o rim, falhou um rim, já parou de funcionar, ele está com o outro e o outro está falhando também. Então, você vai doar um rim teu para ele. A primeira coisa que os médicos vão fazer é saber se você é compatível com ele. Como é que eles fazem? Eles fazem, primeiro, qual é o tipo sanguíneo do sistema ABO. Se vocês têm o mesmo sangue, beleza, tem. Opa, já é um ponto para você
poder doar o rim para essa pessoa. Segundo, ele vai ver o RH, fator RH, positivo ou negativo, né? Então, lá, se o sangue é A, B ou O, se é positivo ou negativo. Segunda característica. Opa, bateu, né? Beleza, tá? E aí eles vão ver o MN. O MN é um fator que a gente tem no sangue que só serve para compatibilidade. Independente do que você seja no fator MN, ele não interfere na doação sanguínea, ele não atua. Ele está lá só para compatibilidade. E ele é assim, ó. Dos seres humanos, a gente pode ter sangue do tipo M, tá? A gente pode ser N ou a gente pode ser MN. Então, existem, na espécie humana, veja, 3 pessoas, ou 3 tipos de sangue, né, no fator M, 3 pessoas não. M, N ou MN. E isso não tem nada a ver com o teu fator A, B, AB, O, RH positivo, negativo, é tudo outra coisa. E veja que legal, ele é um grupo sem dominância. Aqui, ó, eu estou dando para vocês aqui, ó, como é que é na realidade, tá? Mas a gente não usa isso nunca, isso nem aparece em problema. Normalmente aparece assim, se você é do grupo M, por aqui, ó, se você é do grupo sanguíneo M, tá, ó, M, você geneticamente, a gente trabalha nos probleminhas como M. Se você é N, então o teu fenótipo é N, o teu genótipo vai ser NN. Tá? E se você for MN, o teu genótipo vai ser MN. É assim, ó, com essas letrinhas aqui, ó, que a gente trabalha nos probleminhas do sistema MN, tá? Com essas letrinhas aqui. Não com essas aqui do AG, é porque o AG significa glutamina, tá? Que é uma proteína lá que vai determinar isso. E que para nós aqui não interessa. Né? Então vamos supor que eu digo lá, uma pessoa do sangue tipo M de macaco, ele vai ser o quê? MM. Cruzado com um indivíduo com sangue N de navio, então ele é NN. Observe, se eu fizer o cruzamento, esse com esse, MN. 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 E MN também. Tá? Ou seja, 100% dos filhos vão ser MN. Tá? Mesma coisa lá da florzinha, o cruzamento. Tá? Então, veja, o que vai aparecer bastante para vocês? A cor da flor. Né? Se aparecer uma flor, você já... Olha, pode ter aquela herança lá que o prof falou que é tem dominância. Se aparecer, por exemplo, né, o couro das vaquinhas, opa, cor manchada ali, né, branco e preto, né, pode ser isso. E se aparecer MN, são os exemplos que aparecem. Então já é uma dica, ó, o cara que guarda isso, vai chegar lá nas questões de prova, você tem que ver esse exemplozinho ali, é muito moleza, muito facinho. E não pode perder questão por causa disso. Então, veja, é muito facinho de se fazer. Certo? Beleza? Tranquilo? Dúvidas até aqui? Então, veja, esse é um caso especial da primeira lei. Um segundo agora, que não tem nada a ver com o que nós vimos agora, tá? Que é especial também na primeira lei, são os chamados genes letais. O que são genes letais? O próprio nome diz, são genes que matam. Tá? Nossa, professor, existe gene que mata? Existem. O exemplo clássico que nós temos é a cor da pelagem em camundongo. No caso do pelagem é do pelo, né? A cor do pelo dos camundongos. Vai existir uma combinação entre gene que é mortal, que é, veja, a grande não sobrevive. Vai haver formação de proteínas que não deixam o ratinho nascer. Por algum problema lá, né, a gente sabe, né, que é um gene letal, as proteínas, quando são a grande, matam. Então não existe ratinho a grande. Só existe ratinho a grande a pequeno e a pequeno a pequeno. O a grande é o amarelo, o a pequeno ele chama de agute, ou selvagem, no caso. Mas por que a gente estuda isso? Porque ela muda toda aquela fração que nós estávamos vendo lá.
né, aquele 25, 25, lembra? Ó, aqui um quadrinho de Punnett, ó. Então aqui seria 25%, aqui, né? Aqui seria 25%, aqui seria 25% e aqui seria 25%, né? Então, ó, de novo, aqui 25%, aqui 25%, aqui 25%, aqui 25%. Mas como esse aqui morre, ó, ele não nasce, esse ratinho aqui não nasce, nós não podemos considerar esse 25%. Não nasce. Você só vai conseguir ver aqueles que nascem. E os que nascem estão aqui, ó. São esses aqui os que nascem, ó. Tá? Esses aqui são os que sobrevivem. Esse aqui é um aborto, nem há, digamos lá, nem nasce o ratinho morto. Ele, antes já da sua total desenvolvimento, ele já morre. Então, o que acontece? Ó, você muda, porque antes você tinha 4 chances, agora você só tem 3. Então, ó, amarela com amarela, ó, vocês têm uma amarela, outra amarela, então 2, em um total de quantas chances? 1, 2, 3. Então, veja, você tem 2 terços de ser amarelo. Veja que não é mais 1/2, 1/4, né? 1/4 como nós tínhamos antes. Agora aparece 2 terços. Então já mudou a fração. E aqui, ó, nós temos um agute, um azinho, azinho. 1 em 1, 2, 3. Então, 1/3 agute. Então, isso muda a estrutura, isso muda, né, as frações, os resultados obtidos. E o que eu quero que vocês lembrem é que nas questões, às vezes, vai ser dado o probleminha inteiro para você. Nossa, professor, ele deu tudo, ele deu quem era o pai, quem era a mãe, né, quantos filhos deu, quanto que eram as chances de cada um. O que ele quer? Muitas vezes ele só quer que você diga que tipo de herança que é essa. É uma com dominância? É uma sem dominância? Ou é uma com gene letal? Então, muitas vezes, você vai ter que saber pelos resultados. Tá? Eu vou ter que decorar essas coisas. Você não precisa decorar. À medida que você for fazendo os exercícios, você vai vendo que você acaba fixando, querendo ou não. Então, você vai ver lá que apareceu 2 terços, apareceu fração quebrada, né? Normalmente você já fica, opa, pode ser um gene letal aí no meio. Ah, não, tá dando certinho lá, não sei o quê, mas olha aqui, quando eu peguei 2 heterozigotos, deu diferente daquele outro. Opa, pode ser uma herança sem dominância. É isso que deixa a genética um pouquinho mais complicada, porque essa parte teórica pode cair também, né? E você tem que saber, senão você se ferrar, né, de verde e amarelo. É esse caso aqui, ó, tá vendo? Aqui, tá vendo? Esse aqui morreu. Então ele nem conta, porque ele não nasce, você não vai ver lá. Não vai ser assim, nasceu um morto e 3 vivos. Não, o morto não vai nem aparecer, porque antes do tempo de gestação, ele já foi eliminado pela fêmea. Né? Então o que você vê lá na prole, né, no resultado, é isso aqui, ó. Isso aqui você vai ver lá. E veja, vai ficar 2 terços, né, ou 2 para 1/3 ou 1. Então, a proporção, ó, é 2 para 1. Diferente daquela nossa que tem esse aqui, que é 1 para 2 para 1. Então, ela muda a proporção. Mudou a proporção, você também tem que saber, né, o que é. Nossa, professor, isso aí está ficando cada vez mais difícil. Não, ele está ficando um pouquinho mais legal, né? Um desafio maior para vocês. Genética é tão legal, né, que é melhor que palavras cruzadas. Quando você não tiver nada que fazer, resolva o problema de genética. Né? Por quê? Porque é lógica. E se é lógica, é bacana de fazer. Né? Você começa a fazer lá e você vai vendo se você está seguindo uma lógica no teu cérebro. Tranquilo? Beleza isso, gente. Então, veja, muito, muito moleza. Um grande abraço para vocês. Até las manhãs.